Napoleão Hill, autor de mais de 100 milhões de cópias vendidas. Mais esperto que o diabo 2. O plano de ação. Este livro foi baseado nos principais pontos do original, não editado, de Mais Esperto que o Diabo, escrito por Napoleão Hill em 1938 e publicado pela Citadel Editora em conjunto com a Fundação Napoleão Hill no Brasil, por meio de um manuscrito escondido por quase 80 anos. Mais Esperto que o Diabo trabalha a entrevista com Hill, com o diabo, de quem arranca confissão surpreendente sobre as formas usadas para arrastar os seres humanos para o fracasso por meio do hábito de ficarem alienados. O diabo também revela uma fórmula que os seres humanos podem usar para romper o controle que exerce sobre a vontade deles. O fato de que o diabo, com quem Hill falou ser real ou inimaginário, pouco importa para verdades profundas detalhadas nesses livros, principalmente que quando estudamos individualmente ou em que um grupo de mastermind e em seguida aplicados por meio das ações aqui sugeridas. O levarão ao caminho da autodeterminação, da paz de espírito e da liberdade de verdadeiro sucesso traz. Que o verdadeiro sucesso traz. E em vez de apresentar o capítulo por capítulo, o livro é mais esperto que o diabo, este organizado em 20 conceitos centrais, mais um capítulo especial e uma série de exercícios cuidadosamente elaborados, ao fim de cada capítulo, para que você verifique o quanto está alienado e quanto precisa desenvolver sua mente para fazer parte dos não alienados, ou seja, as pessoas que o diabo não controla, para fornecer a você a compreensão mais completa da complexa teoria do sucesso desenvolvida no manuscrito original. Prepare sua mente para o fato de que muitos dos conceitos desafiam a sabedoria convencional. Ao considerar as ideias de forma aberta e cuidadosa, você desenvolverá uma força mental necessária para transformar seus maiores desejos em realidade. Capítulo 1. Energia. A vida consiste em grandes enxames de energia, ou entidades, cada um tão inteligente quanto a dos seres humanos. Acredito que sejam. Essas unidades de vida agrupam como colmeias de abelhas e permanecem juntas até que se desintegrem, por falta de harmonia. Você já sentiu como se houvesse impulsos conflitantes em sua mente? Ou já se moveu a todo vapor em direção aos seus objetivos, mas de repente, inexplicavelmente, sentiu-se compelido a mudar de direção e sair do curso? Essas sensações ocorrem porque temos dentro de nós forças positivas e negativas, disputando o domínio. Essas forças opostas existem em unidades de energia, como cargas positivas e negativas em um átomo, que unem e exercem influência sobre nossos pensamentos e ações. Como essas forças determinam nossa experiência, é fundamental compreender de que forma elas funcionam e como podemos desenvolvê-las, gerenciá-las em nosso benefício. Seus pensamentos e desejos servem como uma rede magnética que atrai unidades de vida do grande oceano da vida. Somente unidades amigáveis que harmonizam com a natureza dos seus objetivos, com a natureza de seus desejos, são atraídas. Todas as entidades vivas, seres humanos, animais, plantas, são compostas de unidades de energia. Cada unidade de energia contém uma quantidade igual de inteligência. A diferença entre as formas de vida resulta do número relativo de unidades inteligentes alojadas nelas. Essas unidades de energia controlam o nosso funcionamento físico e mental.
embora nenhuma das unidades de inteligência seja especializada em uma atividade específica. Elas se agrupam e adotam um papel específico no funcionamento do corpo. Todos os nossos sentidos, inclusive o sexto sentido ou a imaginação criativa, são controlados e operados por um grupo diferente de unidades de inteligência. Dessa forma, a maneira como percebemos e processamos os estímulos em nosso ambiente depende da coordenação e da atividade de nossas unidades de inteligência. E por isso é imperativo garantir que elas estejam trabalhando juntas e harmoniosamente para fins produtivos. Mas como podemos controlar formas cuja existência nem sequer podemos comprovar? Embora não possamos ver essas forças, podemos senti-las em ação, como sugerem as perguntas que abrangem esse capítulo. Sentimos quando há desarmonia ou desregulação em nosso sistema psicológico ou corporal. Da mesma forma, reconhecemos quando nossos pensamentos e ações estão alinhados para produzir um impulso positivo, como formas de energia. Os grupos de unidades de inteligência tendem a entropia ou desorganização. Essa desorganização resulta principalmente em suas constituintes, as cargas positivas e negativas que tendem a se expressar. Embora forças positivas e negativas sempre existam em igual proporção e unidade, a inteligência individual, uma delas pode exercer domínio sobre a outra. Quando a porção negativa de uma unidade de inteligência prevalece, outras unidades da vida se harmonizam. Com ela, rapidamente se seguem o exemplo, deixando-nos propensos a um estado de falta de propósito, conhecido como alienação. Esse assunto do capítulo 4. Por outro lado, quando a porção negativa fica inerte, somos capacitados a agir com definição de poder. A desorganização interna resulta não apenas do fato de unidades de inteligência terem cargas negativas e positivas, mas também porque elas têm naturezas diferentes, como nos diz a primeira lei de termodinâmica. A energia não pode ser criativa e destruída. Portanto, nossas unidades de vida não são originalmente nossas. Elas derivam de unidades do plano de inteligência finita. Nascemos com um conglomerado de unidades de inteligência e aumentamos nossa coleção à medida que avançamos em nossa vida, pois nossos pensamentos atraem outras unidades de inteligência de plano superior, que se harmonizam com as nossas. Nossos pensamentos dominantes tornam-se magnetizados quando intensificados por fortes emoções, sejam elas positivas ou negativas, e atraem outros grupos de unidades de inteligência, por meio de processos semelhantes ao da ressonância. Essas unidades divergem entre si, assim como os seres humanos. Suas discordâncias nos puxam em direções diferentes, criando conflitos internos que levam à indecisão. De acordo com o diabo, o céu e o inferno não existem, mas há um plano espiritual da existência que consiste com o físico. Quando morremos, nossas unidades de vida são transferidas para o reino espiritual, onde mantemos nossa identidade somente se nosso estado de espírito for caracterizado por paz e harmonia. Se nosso estado mental for marcado pelo medo ou pela violência, nossas unidades de vida se desorganizam e se dispersam após a morte.
Um dos principais insights compartilhados pelo diabo é sobre o quanto a harmonia interior é crucial, não apenas para a nossa saúde mental e física, mas também para o nosso sucesso. Como os seres humanos podemos usar o poder de nossos pensamentos para promover esse estado de harmonia, ampliando nosso depósito de energia positiva. Ao estimular nossos pensamentos e desejos com emoções positivas, como a fé, podemos atrair mais energia positiva. Unidades de inteligência em que a carga positiva é dominante na expressão do nosso ambiente. Esse princípio também funciona ao contrário. Se alimentarmos nossos pensamentos com sentimentos negativos, como ganância, desespero e medo, atraímos energia negativa. E nossos hábitos de pensamento sofrerão com isso. Portanto, é crucial centralizar nossos pensamentos na certeza de alcançar o que mais desejamos na vida, seja sucesso profissional, paz de espírito, relacionamentos sólidos, um legado de serviço ou outra meta digna. Quanto mais energia positiva expressarmos e atraímos, mais nos sentimos capacitados a agir com definição e poder. Avaliação do estado emocional e energético. Em uma escala de 1 a 5, onde 1 representa um estado muito desorganizado e desarmonizado, o 5 representa um estado muito bem organizado. De harmonizado, avalie os seguintes aspectos da sua vida e seu estado atual. Primeiro, estado emocional geral, em que medida você sente que suas emoções estão equilibradas, sob controle. Primeiro, totalmente descontroladas e caóticas. Segunda, maioria das vezes desorganizadas e conflitantes. Terceira, neutras, com alguns momentos de equilíbrio e desorganização. 4, principalmente equilibradas e harmoniosas. 5, totalmente equilibradas e sob controle. 2, coerência dos pensamentos e ações. Em que grau seus pensamentos e ações estão alinhados com seus objetivos e desejos? 1. Totalmente desalinhados e conflitantes. 2. Frequentemente desalinhados e desorganizados. 3. Às vezes alinhados, mas com períodos de desalinhamento. 4. Principalmente alinhados e coordenados. 5. Totalmente alinhados e focados. 3. Harmonia interna, em que medida você sente que suas forças internas, positiva e negativa, são harmonizadas. Primeiro, totalmente desarmonizadas e conflitantes. Frequentemente desarmonizadas e conflitantes, às vezes harmonizadas com alguns conflitos, principalmente harmonizadas em equilíbrio, totalmente harmonizadas e equilibradas. 4. Energia positiva versus negativa. Em que grau você sente que sua vida é mais influenciada por energia positiva em comparação com a energia negativa? 1. Predominantemente negativa. 2. Mais negativa do que positiva. 3. Equilibrada com energia positiva e negativa em níveis semelhantes. 4. Mais positiva do que negativa. 5. Predominantemente positiva. Após concluir todos os exercícios,